Olá pessoal, tudo bem? Então agora oficialmente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro virtual ao vivo da disciplina de análise de investimentos. Meu nome é Diego da Silva, sou professor da disciplina e hoje nós vamos falar um pouco sobre a unidade 1, perfeito? Antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de explicar qual a razão de nós estarmos trabalhando novamente a unidade 1. Primeiro, porque a primeira unidade, o primeiro encontro, ele foi marcado meio que em cima da hora, né? Eu comentei com vocês que, se não me engano, na segunda-feira eu confirmei a data, que já seria na terça, então alguns podem ter perdido, outros tinham aula na terça-feira, não puderam estar presentes, e outros agora estão retornando. E por que trabalhar duas vezes unidade 1 nesse momento? Simplesmente porque é o conteúdo que cairá na nossa D1, tá? Então, a nossa D1, ele trabalhar apenas, ou melhor, focará a unidade 1 como alvo das questões. Poderá ter alguma coisinha da unidade 2? Poderá ter alguma coisinha, mas sem profundidade, algo que só auxiliará vocês, mas não que será, não que foi a base para a elaboração da questão, tá? Então, eu sou um dos professores que realizam as questões para avaliação, e a orientação que nós temos é foquem nas unidades X. No caso da D1, foi focada na unidade 1, mas ela não impede de que tem alguma coisa que na unidade 2 possa auxiliar vocês, só deixar isso claro. Professor, esse conceito foi visto apenas na unidade 2. Não tem problema, o foco, com certeza, da questão está na unidade 1, mas ler um pouquinho da unidade 2 contribui para vocês na resolução da questão. Então, a nossa D1 está marcada para o final desse mês, então a gente reforça mais uma vez o conteúdo da unidade 1 antes da prova. Já na Professor, qual que é a data? Eu estou com um calendário aqui, vocês precisam confirmar, mas no calendário que eu tenho é do dia 13 a 19 do 10. Tá? Desculpa, eu falei final do mês? Não, desculpa. Não, essa é a segunda oportunidade, tá certo. Dia 29 do 9 a 5 do 10. 29 do 9 a 5 do 10. Essa é a informação, o calendário que eu tenho aqui. Mas o ideal é que vocês confirmem com a instituição que vocês estão vinculados, tá? A gente tem turma de três ou quatro instituições, todas do Grupo Ânimo, então pode ter uma pequena divergência de data ali. Mas, via de regra, não tem muita diferença. Então, todas elas devem ocorrer agora no final do mês, início do outro, para todas as instituições do Instituto Ânima, ok? A D1. A D2, que daí contemplará a unidade 1 e unidade 2 como foco, né, como foco da elaboração das questões, ela deverá ocorrer no início de novembro, dia 3 de novembro a 9 do 11. Então, por isso, como vocês receberam no meu calendário de encontros virtuais, foram distribuídas 2 aulas para a unidade 1, 2 encontros para a unidade 1, e 2 encontros para a unidade 2 e os demais encontros com uma unidade apenas. As demais unidades com um encontro apenas, justamente para dar ênfase para a resolução, né, de dúvidas que vocês tenham para as avaliações. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida antes de eu iniciar? Acredito que não. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A pedidos, foi muito legal o feedback de vocês, eu não sei quantos estavam presentes no nosso primeiro encontro, mas foi muito legal os feedbacks, então dessa vez eu trouxe um slide para auxiliar vocês e vou compartilhar a tela então. A última vez eu fiz uma apresentação só com base no material, então dessa vez eu preparei alguns slides. Meus slides são apenas para reforçar aquilo que eu devo falar, mas... Professor. Auxilia. Oi, Murilo, pode falar. Com licença. Então, por hora, segue as atividades com data até o dia 14 e a prova agora no final do mês, certo? Exatamente, exatamente.
Esse é o Ok. calendário que eu tenho aqui, mas como eu falei, né? Cada instituição ela pode ter uma variação de alguma atividade, ali, alguma data, mas via de regra são muito próximas, tá? Então, as atividades vocês têm até o dia 14/10, pelo calendário que eu tenho aqui, e vocês podem acessar, tá? Ali na tela, no canto superior direito, mais ou menos, da tela, tem, no lado de material complementar tem um cronograma. Ali está a data oficial das instituições de vocês, tá? Da instituição de vocês. Então, dia 14/10 termina os exercícios. Agora, no final desse mês, inicia, dia 29, a D1. E depois, no início de novembro, inicia a D2, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Oi, professor, boa noite. Eu só entrei agora, eu peguei só o final do que você estava falando. A D1 vai ser dia 29, a unidade 1 e 2? A D1, ela foca na unidade 1. Como eu comentei, focar não significa trabalhar exclusivamente, tá? Então, se avançar o estudo um pouquinho para a unidade 2, é válido, tá? Mas, como eu falei, os professores são orientados a focar na unidade 1 para D1, da disciplina de análise e investimento, por favor. Não confundam com outras disciplinas, estamos falando exclusivamente da minha disciplina. A AD1, da minha disciplina de análise de investimentos, será focada na unidade 1 e será realizada a partir do dia 29 de novembro, conforme o meu calendário que eu recebi. Vocês devem olhar no Life, na aba calendário, cronograma, aliás, que lá tem a data correta da instituição de vocês, que provavelmente também deve ser dia 29 de novembro, o início 29 de setembro, o início da AD1. A D2, daí sim, ela será focada na 1 e na 2 e terá início dia 3 de novembro, tá? D1, unidade 1, foco. Não necessariamente que um conceito ou outro possa pegar da unidade 2, pode, mas não é o foco da questão. Enquanto que a D2, a unidade 1 e 2 são foco, beleza? Ficou claro, Ludmila? Leal, no caso. Sim, obrigada. Entendi, pessoal. Perfeito. Temos duas Ludmilas na sala, por isso que eu frisei aqui. Então, ok, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Então, ok. Então, nosso encontro virtual ao vivo de análise de investimentos, hoje é dia 21 de abril. Vamos focar os trabalhos na unidade 1. Meu nome é Diego da Silva. Então, primeiro o conceito, né, de projetos de investimento. Então, projeto de investimento pode ser conceituado como toda aplicação de capital em negócio com finalidade básica de obtenção de receitas. Por conseguinte, a seleção de projetos deve ser realizada tendo-se em busca o plano de crescimento da empresa, além de considerar a existência de projetos rentáveis. Então, sempre quando a gente for trabalhar com a disciplina de análise de investimentos, a gente tem que ter ideia de o que é o projeto de investimento. Então, um projeto de investimento é aquele que uma empresa, uma organização, com ou sem fins lucrativos, coloca em prática com o objetivo de aumentar a sua receita e, por conseguinte, a sua lucratividade. Muito obrigado, Lucimara. Lucimara compartilhou as datas ali, conforme está no cronograma da instituição que ela consultou ali. Perfeito, Lucimara. Está lá no chat essa informação. Então, a gente vai trabalhar com análise de investimento nesse conceito de projetos, né? O que a gente precisa ter em mente? Que quando a gente vai analisar projetos, a gente precisa ter bem distinto as despesas correntes e as despesas de capital. Qual é a diferença dessas despesas correntes e essas despesas de capital? As despesas correntes são aquelas que ocorrem no processo normal da empresa, na atividade normal da empresa, sem estar vinculada a esse novo projeto.
enquanto que as despesas de capital são oriundas desse novo projeto, seja aquisição de máquinas, seja renovação do parque fabril, ampliação da fábrica, produção, desenvolvimento de um novo produto, de desenvolvimento de um novo mercado. Então, a gente precisa ter distintos essas despesas. Por quê? Porque quando a gente vai analisar a viabilidade dela, a gente deve levar em conta o que são as receitas e despesas ocorridas desse novo projeto. E daí a gente precisa utilizar somente as despesas de capital para avaliar se o retorno desse projeto será positivo ou negativo. Tá? Lembrando que para ser um projeto, eu preciso ter 3 características básicas. Temporariedade. Eu preciso ter uma data de início, meio e fim de cada um dos projetos que a empresa está executando. Preciso ter um cronograma de atividades, saber quando que serão realizados os desembolsos, os investimentos necessários para viabilizar esse projeto, deixar ele implantado, e depois os retornos que esses projetos deverão trazer até que isso se torne a normalidade da empresa novamente, já seja incorporado à atividade da empresa. Individualidade. Nenhum projeto ele é igual ao outro. Todos os projetos eles têm as suas individualidades. Significa que se eu tenho um projeto de implantação de um novo parque fabril e 2 anos depois eu preciso adicionar ainda mais um parque fabril, eu vou ter um projeto individualizado. Ele vai ser diferente daquele que, embora tenha muitas coisas que eu possa utilizar daquele projeto da ampliação da fábrica anterior, agora eu teria que fazer um novo projeto com base, talvez, algumas informações do projeto anterior, mas ele terá características individuais, características que só esse projeto tem que distingue um do outro. E também a incerteza. Todo projeto, ele, por mais que a empresa faça todo o seu planejamento, ele vai gerar incertezas. Ele vai trazer uma certa insegurança para o gestor, do qual ele vai verificar se aquele projeto, se aquele planejamento vai seguir tudo que foi projetado ou não. Então, por isso que depois a gente vê lá das etapas de um projeto que tem que haver o acompanhamento, né? Porque são estimativas, são projeções que precisam ser confirmadas para que eles, de fato, se tornem rentável esse projeto. Ainda, a gente viu que os projetos na unidade 1, eles têm 2 características, 2 tipos distintos, os projetos independentes e os mutuamente excludentes. Qual a diferença entre eles? Independentes são projetos que não trabalham no mesmo objetivo, ou seja, eu posso implantar eles de maneira simultânea se eu tiver recursos. Por exemplo, eu posso implantar um novo produto e posso adquirir uma outra fábrica. Eu posso trocar a frota e incluir novos maquinários. Uma coisa não trabalha com o mesmo objetivo que a outra. Uma coisa não depende da outra, uma coisa não exclui a outra. Enquanto que os mutuamente excludentes são aqueles que têm o mesmo objetivo e que, por alguma razão, eu colocando um em prática, eu não posso ou não faz sentido eu colocar outro em prática no mesmo momento. Por exemplo, meu objetivo eu preciso dar conta de um aumento na minha produção. Eu tenho projetos mutuamente excludentes quando uma das opções é fazer a terceirização, a outra opção é colocar um terceiro turno e uma terceira produção é aumentar o meu pátio fabril. Então, são 3 opções que têm o mesmo objetivo, aumentar a capacidade produtiva da empresa. Então, não faria sentido eu utilizar todos os meus recursos nessas 3 frentes. Eu utilizaria apenas um que já atenderia o meu objetivo. Então, esses são projetos mutuamente excludentes. São aqueles projetos que
ou não podem ser executados no mesmo momento, ou que, para o atendimento daquele objetivo, eu não precise executar mais de uma maneira, ok? Então, atente-se a esses dois conceitos. Projetos independentes, eu posso realizar independente da aceitação ou exclusão um do outro. Enquanto que mutuamente excludente, eu não tenho, não faz sentido, né, eu colocar os dois projetos em cursos no mesmo momento, ok? Daí nós vimos também uma primeira análise de fluxo de caixa de 4 projetos distintos, né? Então, sem considerar aqui o custo de capital, lembrando que para um projeto ser viável, ele precisa trazer o retorno do investimento, né? Na pior das hipóteses, ter um retorno igual a zero. Nesse caso, no projeto 1, a gente vê que a empresa tem 20 mil de investimento inicial e depois o retorno vem no primeiro ano já com 20 mil reais. Ou seja, a partir do segundo ano já não tem mais nenhum retorno, ele tem retorno igual a zero no primeiro ano, mas resume-se a isso. Ele é um projeto viável? Talvez estrategicamente tenha algum ganho nisso, mas financeiramente ele só troca recursos, né? Então, não seria interessante financeiramente nesse momento. Isso sem considerar ainda o custo de capital, que a gente sabe que eu colocar 20 mil reais agora para recuperar esses 20 mil reais daqui a um ano, eu estou perdendo aí a oportunidade de ter esse dinheiro aplicado em uma outra situação e também o custo do capital, o custo que esse dinheiro poderia estar me rendendo ou os juros que eu estou pagando sobre esse capital que eu fiz o investimento inicial. Já no segundo projeto, eu tenho um investimento de 20 mil reais, que será retornado no primeiro ano 20 mil reais e no segundo ano 4 mil reais. Opa, aqui ele já fica interessante. Eu tenho no primeiro ano já o retorno do capital investido e no segundo ano eu tenho um incremento, né, de 4 mil reais. Ok, se a gente não considerar o custo de capital, se a taxa desse custo de capital não impedir isso, Diego, o que é essa questão do custo de capital? É o custo do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, a gente vai trabalhar daqui a pouco, nas unidades a seguir, o valor presente líquido, que ele considera o custo de capital para saber se um projeto é viável ou não. Então, se nesse caso a gente deixar um custo de capital igual a zero, a gente já verifica que ele é viável, porque eu tenho o retorno no primeiro ano e no segundo ano eu já tenho uma rentabilidade. O terceiro projeto, ele tem o investimento também de 20 mil reais. No primeiro ano, eu tenho um retorno de 14 mil reais, mas não recuperei todo o capital investido. Porém, no segundo ano, eu tenho um retorno de mais 12 mil reais. Ou seja, no final das contas, esse projeto 3, ele me traz 6 mil reais a mais do que eu investi. E no projeto 2, apenas 4 mil reais. Daí aqui, olhando para o fluxo de caixa, precisa ser tomada uma decisão pela empresa. Eu tenho a necessidade de retorno mais rápido, que seria no projeto 2, ou eu tenho a necessidade de um retorno maior, só que não tão rápido, que seria o projeto 3, ok? E agora, no projeto 4, daí a gente tem uma situação semelhante a 3, só que melhorada, vamos dizer assim, né? Eu também tenho 6 mil reais a mais daquilo que investi, não tenho retorno no total no primeiro ano, só que já vem uma parcela maior do que o projeto 3 no primeiro ano. Então, aqui me faltaria apenas 4 mil para recuperar o capital. E daí no segundo ano viria 10 mil, dando então 6 mil reais de retornos adicionais àquilo que eu investi nesse projeto. Então, quando a gente olha o fluxo de caixa, a gente precisa ponderar também qual que é a necessidade e quais são os objetivos da empresa. Não quer dizer que nesse projeto 2, que me dá só 4 mil reais de retorno, ele deve ser aceito em relação a esse projeto 3, que me dá
R$ 6.000 de retorno. Às vezes, a necessidade da empresa ela é maior que o retorno venha mais rápido. Então, nesse caso, o projeto 2 poderia ser aceito segundo essa justificativa. Lembrando, mais uma vez, que não estamos colocando taxa de juros nessas operações para fazer esse tipo de análise que eu acabei de fazer, ok? Quando a gente vai analisar, além do aspecto financeiro, a gente precisa olhar alguns outros fatores. Que fatores são esses, gente? Mercadológico, se faz sentido, terá demanda, o mercado aceitará a inclusão desse novo projeto, as suas premissas para análise financeira, ou seja, aquilo que você projeta de retorno financeiro, ele está condizente com aquilo que o mercado está disposto a pagar. Então, isso é uma análise mercadológica, né? Uma análise técnica para ver se todos os argumentos técnicos, vamos lá, vamos pensar na parte de engenharia, por exemplo, se está tudo dentro das especificações técnicas desse produto que você está desejando, ou se é uma construção, se está dentro do que o CREA requer, enfim. Essa questão de estar em conformidade é o aspecto técnico, né? Já o processo administrativo, o fator administrativo, é que muitas vezes as empresas buscam colocar projetos que podem ampliar a sua capacidade de venda, por exemplo, só que ela não tem um corpo administrativo suficiente para atender essa nova demanda. Então, às vezes, elas esquecem ou não colocam na conta o adicional que esse braço administrativo deverá ter para atender essa demanda. Então, a gente tem que verificar se o meu corpo administrativo ele conseguirá absorver essa nova demanda, ok? Parte jurídica, se está tudo dentro da legalidade desses novos projetos. A parte ambiental, então, semelhante à parte jurídica, tem as leis ambientais, se isso não vai trazer um impacto para a vizinhança, impacto de reflorestamento, impacto ambiental, de defesa dos afluentes, enfim. E, por fim, não menos importante, o econômico-financeiro. Afinal, toda empresa, como eu falei no último encontro, embora existam empresas sem fins lucrativos, todas as empresas, até as sem fins lucrativos, esperam retorno dos seus projetos, tá? Seja para reinvestir, como as empresas sem fins lucrativos, que a diferença é que elas não podem distribuir lucros, né? Mas elas precisam ser superavitárias, elas precisam ter sobras para reinvestir naquilo que ela acredita, né? Nas ações que ela promove dentro da sua ONG, né? Dentro da sua empresa sem fins lucrativos, perfeito? Entrou um chat aqui, desculpa, deixa eu ver se... Cooperativas também, exatamente, Pedro. O Pedro deve trabalhar em cooperativas. Quando eu falei em sobras, ele já lembrou das cooperativas. É isso mesmo? Viu? Falei. Então, tá. Então, esses aspectos eles precisam ser levados em consideração, tá, gente? Então, toda empresa, com ou sem fins lucrativos, precisam ser superavitárias, né? Precisam ter para continuar existindo. E daí a gente precisa analisar o aspecto econômico-financeiro. Perfeito. E daí, agora, se não me engano, são os dois últimos pontos que eu trouxe para vocês aqui, são os que trouxeram maiores dúvidas no nosso primeiro encontro. Quando a gente vai trabalhar com o custo inicial do projeto, né? Quais são os investimentos que a empresa precisa considerar? São todos aqueles decorrentes desse novo projeto. Até aí não tem segredo nenhum. O segredo está na condição de venda de um bem já existente, ok? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma situação de venda
de algum bem existente, eu preciso considerar o quê? O valor contábil dele, ok? E o que é esse valor contábil? O valor contábil dele é aquele que ele está registrado lá na contabilidade com a sua depreciação. O que é a depreciação? A depreciação é o valor da perda de funcionalidade, da obsolescência desse bem, ok? Então, vamos lá, eu comprei um carro, ele tem uma vida útil de 10 anos, então eu vou depreciar ele em 10% ao ano. Essa é uma questão até que, se eu não me engano, não, né? A Ludmilla até me questionou. Tá, esses 10% é sobre o valor do saldo ou sobre o valor principal? Ele é sempre do valor de aquisição do veículo, sempre do valor de aquisição do bem. Ou seja, se é um veículo de 100 mil reais e eu vou depreciar ele 10% ao ano, todo ano eu vou tirar desse valor, desse veículo, 10 mil reais. Então, vou ter lá veículos, embaixo a depreciação do veículo, menos 10 mil. Depois de 2 anos, eu vou ter lá veículos, 100 mil reais, depreciação acumulada, menos 20 mil. Depois de 3 anos, veículos, 100 mil reais, depreciação acumulada de veículos, 30 mil reais. E assim sucessivamente. Sempre esse percentual é aplicado ao valor original de aquisição do bem. Eu falei veículo, mas poderia ser máquinas e equipamentos, enfim. Qualquer outro meio de transporte, qualquer benfeitoria feita na empresa com o objetivo de geração de riqueza dentro da empresa, geração de lucro, né? Então, essa depreciação ela vai ocorrer conforme a tabela do imposto de renda, até eu deixei como material complementar lá para vocês, para saberem especificamente qual é a lei, e embora isso não seja o foco, no caso das nossas disciplinas, a taxa de depreciação sempre vai estar no exercício, né? Então não se preocupem, isso é só um conhecimento adicional, que vai ter lá as taxas de depreciação que são aplicadas para os diversos itens que a Receita Federal ela trouxe no entendimento da lei, perfeito? Então, o que é esse valor contábil? O valor de aquisição menos o valor de depreciação. Daí eu tenho o valor contábil. Daí eu posso ter 3 situações quando eu estou fazendo a substituição desse bem. Então, por exemplo, acho que no exemplo do exercício era troca de, não lembro se era troca de veículos ou de máquinas, enfim, mas vamos fingir que era uma troca de veículos e eu vendi um veículo, o valor contábil dele era o valor de aquisição era de 100 mil e o valor contábil dele era de 50 mil. Ou seja, tenho 100 mil de aquisição menos 50 mil de depreciação. Sobrou 50 mil reais. Então, se eu vendi esse veículo, vou fazer a substituição dele. Quando eu vendi ele, eu vendi acima de 50 mil reais, eu tenho que incluir, se eu vendi acima de 50 mil reais, eu preciso incluir nesse custo do projeto, esse custo inicial do projeto, o imposto sobre... Sim, eu parei porque eu queria dar ênfase, porque na apresentação era só para me lembrar desse detalhe, então eu queria dar ênfase, daí eu chamei na tela que às vezes fica mais fácil. Se eu vendi o veículo acima dos 50 mil reais, que é o valor contábil dele, novamente, eu tinha 100 mil de aquisição, 50 mil de depreciação, o valor contábil dele é de 50 mil reais. Tenho 3 situações, se eu vender a maior, se eu vender a mesmo valor e se eu vender a menor daquele valor contábil. Se eu vender a maior, eu vou ter ganho de capital e eu tenho um imposto sobre esse ganho de capital, de 15%, 20%, daí o exercício vai dizer para vocês. Esse imposto é sempre sobre a diferença, se eu vendi por 60 mil, por exemplo. 60 mil é um valor superior ao meu valor contábil. Então, eu tenho 10 mil reais acima do meu valor contábil. Eu tenho 10 mil reais de ganho de capital. Sobre esses 10 mil reais, eu terei que pagar o imposto, seja de 20%, 15%, aquilo que determina a lei e que vai estar exposto para vocês no exercício. Então, esse valor do imposto adicional deverá ser incluso no nosso custo inicial do projeto, perfeito? Então, quando eu vendo acima
do valor contábil, ou seja, acima do valor da aquisição menos a depreciação, eu preciso pagar o imposto sobre o ganho de capital e, nesse caso, ele entra como custo inicial do projeto. Se eu vender ao mesmo preço, eu não tenho nem crédito e nem necessidade de pagar o imposto, porque ele saiu exatamente. Ou seja, nesse caso, se eu vendesse o carro a 50 mil reais, eu não teria nenhum acréscimo ou decréscimo no meu custo inicial. Agora, se porventura eu tivesse vendido esse carro por 40 mil reais, sendo que o valor contábil dele é de 50, eu teria, então, um prejuízo, né, uma perda de capital de 10 mil reais. E daí, essa perda, eu também teria como crédito a alíquota do imposto de renda dessa diferença. Nesse caso, de 10 mil reais de prejuízo que eu vendi. Então, se lá no exercício tiver que a alíquota do imposto de renda é de 35%, eu teria, então, 3.500 para jogar como receita, que seria, na verdade, um crédito, né, nesse meu custo inicial, perfeito? Então, se eu vendi mais caro, eu pago o imposto, entra despesa. Se eu vendi mais caro que o meu valor contábil. Se eu vendi o mesmo valor, não pago e não ganho crédito de nada. Agora, se eu vendi com valor abaixo do meu valor contábil, eu terei um crédito, porque ele vai deduzir da minha memória de cálculo do imposto de renda, e isso vai me gerar um benefício fiscal, ou seja, entrará como um crédito no meu custo inicial. Ludmila, você abriu o microfone, deseja questionar alguma coisa? É para falar, esse crédito é no valor da compra, né? No valor, esse crédito é, na verdade, na hora da apuração. No custo inicial, né, você teria o crédito da alíquota do imposto de renda sobre aquele prejuízo que você teve. Então, se sobre o prejuízo. Exemplo, isso, sobre o prejuízo. Sobre o valor do prejuízo. Exatamente. Se o carro você estava no valor contábil de 50 mil reais e você vendeu por 40, você teve um prejuízo de 10 mil reais. Então, você vai calcular o seu crédito, por exemplo, a alíquota de IR era de 35%. Então, você vai ter um crédito de 3.500, porque 3.500 é 35% de 10 mil reais. Então, que foi o prejuízo que você teve. Perfeito. Valor abaixo você tem um crédito, no mesmo valor não tem, e no valor acima a gente tem uma despesa. Isso, exatamente. Beleza. Entendido. Valeu. Então, voltando à apresentação. Então, esse era um dos pontos que a gente teve maior dúvida, né? Então, o valor contábil é sempre a aquisição menos a depreciação, e daí a gente tem duas situações que interferem no nosso custo. Se eu tiver ganho de capital, eu vou pagar um imposto sobre esse ganho, sobre esse lucro, sobre o valor que eu vendi a maior do meu custo contábil. E se, porventura, eu vendi a menor do que o meu custo contábil, meu valor contábil, eu vou ter, então, um crédito desse imposto, né? Que daí é da alíquota do imposto de renda. E a última não tenho certeza que é a última, mas enfim. Um outro ponto que deu bastante dúvidas nosso último encontro foi sobre o fluxo de caixa incremental. Como que eu vou calcular o meu fluxo de caixa incremental? Eu vou pegar o meu lucro líquido incremental. O que é o lucro líquido incremental? O quanto que aquele projeto vai me trazer de caixa, né? A cada novo ano, novo mês, enfim, a partir do momento que ele está sendo implantado. Então, no primeiro ano, gerou lá um crédito, um fluxo de caixa, um lucro líquido de 50 mil reais. Perfeito. Então, vou ter o lucro líquido de 50 mil reais. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui tinha aquelas funções de desenho. Deixa eu achar. Quando eu estou compartilhando a tela, eu acho que não tem essa função. Daí aqui não tem essa função, quando eu estou compartilhando a tela. Mas, enfim, eu teria lá 50 mil reais de lucro líquido, tá? 50 mil reais de lucro líquido no primeiro ano. Então, meu fluxo de caixa, ele começa pelo lucro líquido desse projeto, né? Sempre incremental significa do projeto.
Depois eu tenho que considerar a economia que eu vou ter com a depreciação. E como que eu faço isso? A alíquota do imposto vezes a depreciação incremental. Como que eu faço isso? Olha, quando eu tenho um bem novo no meu projeto, eu vou trazer uma tela para eu poder desenhar para vocês, que fica mais fácil. Perdão que o cachorro resolveu participar da nossa aula. Agora sim. Então, imaginem que vocês têm uma situação que um projeto deixa, no final do ano, 50 mil reais. Isso no final do primeiro ano. E no final do segundo ano, 70 mil reais. Perfeito? Então, isso é o que esse projeto trouxe de adicional, já é o lucro líquido incremental. Daí agora vocês imaginem uma situação que esse projeto, ele teve uma soma... Alguma coisa no chat? A Jennifer perguntou se foi criado um grupo de WhatsApp dessa disciplina. Foi criado sim, Jennifer. Agora não sei se alguém tem o link do grupo aí, que nesse caso não estou participando. Então, imaginem que eu tive nesse projeto, eu tive um investimento de 100 mil reais, né? E ele é depreciado 10% ao ano. Então, eu tenho uma depreciação anual de 10 mil reais no primeiro ano e 10 mil reais no segundo ano, tá? Então, eu vou colocar aqui lucro líquido de 50 mil reais e daí eu tive bens incluído de 100 mil reais com depreciação de 10% anual, 10% ao ano. Então, eu tenho aqui 10 mil reais, tá? Dessa depreciação. Só que esses 10 mil reais ainda não é a minha economia. A minha economia no imposto, quando eu sou uma empresa do lucro real, essa depreciação ele vai reduzir a minha base de cálculo. Então, imagine um IR de 35%. Então, a minha economia no imposto será de quanto? 10 mil vezes 35. Então, a minha economia no imposto seria de 3.500. Ok? Então, se a minha economia será de 3.500, por que 3.500? 35% de 10 mil, tá? 3.500. Então, meu fluxo de caixa incremental na verdade, será de quanto? 53.500, que é o lucro líquido desse projeto, lucro líquido do projeto, lucro líquido do projeto, é 50 mil no ano 1, 70 mil no ano 2. Eu tive uma aquisição de bens para esse projeto de 100 mil reais e a depreciação é de 10% ao ano. Então, eu tenho a depreciação de 10 mil e de 10 mil. Então, a minha economia com imposto será o quê? 35% desses 10 mil. Então, 3.500 e 3.500. Então, se ele me dá um retorno do projeto de 50 mil reais, mais uma economia de 53.500, meu fluxo de caixa incremental será de 53.500 no ano 1 e de 73.500 no ano 2. Perfeito? Então, agora que eu tirei a formatação do texto, ele ficou desconfigurado aqui. Eita coisa.
Mas basicamente seria isso. Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Não. Então, basicamente seria isso, tá? Como eu calculo o meu fluxo de caixa incremental. Opa. Deixa eu ver o chat. Daí agora vocês estão vendo lá a questão do grupo. Perfeito. Então, basicamente, gente, é essa forma. Eu pego o lucro líquido incremental do meu projeto, pego a minha economia com depreciação, que é a alíquota do imposto vezes a depreciação incremental, e meu fluxo de caixa incremental seria justamente o lucro líquido, mais essa minha economia da depreciação. Perfeito? Então, gente, esse seria o nosso encontro virtual, nosso segundo encontro virtual da disciplina de análise de investimentos. Ok? Muito obrigado. Agora fico aberto para dúvidas que vocês possam ter aí, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre a unidade 1? Professor, só para fixar aqui, Sim. a depreciação, o imposto, quando eu vendo ele no valor abaixo, eu credito. Quando eu Isso. vendo um valor acima, eu debito. E quando é do mesmo valor, não tem, né? Não tem, exatamente, Ludmila, exatamente isso. Tá, e é sobre o valor perdido, no caso, e quando eu ganho, é sobre o valor que eu estou ganhando? A diferença do valor? Isso, é sempre sobre a diferença, sempre o lucro ou o prejuízo. Tá, combinado. Então, entendi tudo. Perfeito. Obrigada. Pedro Henrique dizendo que o meu bonequinho tem muito cabelo. Eu já tive mais cabelo, Pedro. Pode acreditar. Professor, Oi, licença aí. Verônica. Claro. Licença não é sobre o conteúdo, não. É que eu tô vendo aqui que o pessoal tá pedindo para adicionar no grupo. Aí eu queria só fazer uma pergunta, porque o grupo que eu estou citando, né, de gestão financeira, é o que já está no terceiro período. Eu não sei se esse pessoal tá querendo que eu coloque nesse grupo mesmo, ou se eles estão chegando agora e tô meio perdida, galera. Me falem aí no chat para eu tentar ajudar vocês. Vamos lá, Verônica, eu acho que eu O vou... grupo não é só sobre essa disciplina, não. O grupo é da gestão financeira. É que, na verdade, o grupo que eles estão questionando é sobre um que foi criado no nosso encontro virtual ao vivo nosso primeiro encontro virtual ao vivo, há 2 semanas atrás, e criaram um grupo específico da disciplina de análise de investimento. Ah, Então, sim. se tiver alguém aqui da semana passada, do último encontro, que está fazendo parte desse grupo e puder passar o link, seria de grande valia para todos. Então, no meu Agora, Duas caso, pessoas que criaram esse grupo foi a Ana e a Verônica, mas eu não as conheço. E como elas entendi. estão com administradoras, eu não consegui ver o link aqui. não, Entendi. não. O grupo que eu estou citando é o de gestão financeira, não é específico da disciplina, não. Inclusive, é por isso que eu estou perguntando. Né? Estou esclarecendo aí, porque senão fica meio confuso, né? Então, desconsidera, gente. O Perfeito. grupo que comecei a anotar aí foi de gestão financeira. Professor, O da disciplina me inclui aí também. professor, Perfeito. Oi, Murilo. Sim, boa noite. com licença, referente à aula, a questão de VPL e TI, a gente vê mais para frente? Isso, exatamente. Isso. E daí, quando tiver a VPL e a TIR, gente, eu recomendo fortemente que vocês tenham acesso a uma calculadora financeira. Por que eu digo tenham acesso a uma calculadora financeira? Se as provas são online, pode ser via aplicativo, enfim. Agora, se vocês tiverem alguma prova presencial, que eu não acredito que vai ocorrer, né? Daí vocês não poderiam utilizar o celular. Então, vocês poderiam utilizar somente a calculadora financeira mesmo. Mas se, como eu acredito que não vai ocorrer uma prova presencial, então um aplicativo de calculadora financeira já seria suficiente, porque VPL e TIR é muito mais fácil calcular pela calculadora financeira e eu vou ensinar vocês, obviamente, a utilizar a calculadora financeira para esses fins. Tá? Mas daí será nas disciplinas, nas unidades para frente. Então, assim, gente, pelo jeito, não existe aqui o link. Eu vou verificar rapidinho, vocês me dão 1 minuto, eu vou ver se eu consigo recuperar o chat do nosso último encontro. Se o chat estiver ativo lá, eu consigo copiar e colar o link. Aguardem, por favor.
vou parar a nossa gravação, então vou dar boa noite oficialmente, então boa noite para quem está acompanhando a gravação aqui. Mas agora eu fico só com a turma para passar o link do chat. Por favor, me aguardem.